sou Júlio Reis, eu moro em Manaus e quero compartilhar com você uma história real. Mas não é uma história rápida e nem simples. É uma história que começa com expectativa, passa por frustração e termina em consciência. Antes de qualquer cargo, antes de qualquer função, antes de qualquer título, eu fui um morador e isso é importante deixar bem claro logo no começo, porque muita gente fala de condomínio sem nunca ter vivido o impacto real das decisões na própria rotina. Quando eu recebi o meu apartamento em 2022, eu acreditava que tudo funcionaria de forma organizada, transparente e equilibrada. Afinal, era um condomínio fechado, recém-entregue, com convenção registrada, regimento interno aprovado e uma estrutura que, pelo menos no papel, deveria garantir ordem, segurança e previsibilidade. Mas a realidade, ela foi bem diferente. E essa diferença, ela não aparece de uma vez. Ela aparece aos poucos e ela vem em detalhes que parecem pequenos, mas que somados fazem toda a diferença. No início, a ansiedade ela era grande e quem já viveu, né, quem já recebeu ali o seu imóvel, sabe muito bem do que eu estou falando. É uma mudança, é planejamento, é expectativa de melhora de vida. A minha esposa, ela encontrou um grupo de moradores em uma rede social criada ali para facilitar a comunicação entre quem estava recebendo o imóvel. A intenção era boa, né? Isso é importante dizer, mas a intenção boa, ela não substitui o processo. Foi ali que eu comecei a perceber algo essencial. Em condomínio, a comunicação ela não é só troca de mensagem. A comunicação ela envolve clareza, ela envolve critério, ela envolve saber quem decide, quem escuta e quem fiscaliza. No grupo, as conversas eram confusas, discussões se repetiam, informações importantes ali se perdiam no meio de mensagens ali irrelevantes. E o pior é que decisões começaram a surgir prontas sem que os moradores entendessem em que momento aquilo foi discutido ou com base em que regra. E quando o morador ele não entende o processo, ele até aceita a decisão, mas ele não confia. E condomínio sem confiança vira conflito silencioso. Naquela época, eu e meu sócio tínhamos uma empresa de internet e eu faço questão de explicar isso com cuidado, porque eu não cheguei impondo nada, não usei influência, não busquei privilégio. Eu apresentei uma proposta, assim como outras empresas ali deveriam apresentar, né? E alguns moradores ali gostaram, outros não, e isso é absolutamente normal. O que não é normal é quando o combinado, né, ele não reflete a condução, né? Pouco tempo depois, a construtora ela abriu inscrição para síndico, subsíndico e conselheiros, e poucas pessoas se candidataram, e isso também é algo bem comum em condomínios novos. Muitos moradores, eles não entendem a responsabilidade e outros acreditam que tudo vai ser resolvido ali sozinho. E aí a minha esposa, ela se candidatou apenas para ajudar a completar o quadro ali, sem ambição de poder, sem projeto político. E foi nesse cenário que surgiu ali um candidato experiente, conhecido em outros condomínios, e aqui mora um ponto sensível. Experiência não substitui método. Com o tempo, eu comecei a perceber mudanças sutis, né? As discussões passaram a ter direção, sempre sendo as mesmas. Questionamentos simples eram vistos como perguntas problemáticas, né? E isso começou a ser interpretado como um problema muito grande. E isso é um sinal clássico, né, de conflito, porque ambientes saudáveis eles estimulam a pergunta, né, e ambientes frágeis e duvidosos eles tendem a silenciar, né, a conversa, o debate. Eu não ataquei, eu não confrontei, eu não criei um debate público, eu apenas observei. Observei padrões, observei repetições, observei ali quem falava, quando falava e com que objetivo falava. E comecei a documentar tudo, porque documentar não é desconfiar, documentar é você se proteger.
Após a eleição, o síndico assumiu, a minha empresa conseguiu instalar ali a rede, mas algumas decisões começaram a ser diferentes, né, a sair diferente ali do que foi falado ali no discurso de campanha. Essas empresas passaram ali a ser favorecidas, critérios deixaram de ser claros, justificativas começaram a sumir, né? Não, o síndico não estava mais tendo justificativa, né? E foi aí que eu entendi algo que mudou tudo. O problema não era a falta de decisão, mas era a ausência de processo. Existiam muitas decisões erradas, mas não existia um processo para tomar essas decisões de forma correta. E quando você percebe padrões, você tem duas opções. A primeira é fingir que não vê, ou assumir a responsabilidade. E foi nesse ponto que eu decidi ir além da percepção e começar a analisar com critério contratos, contas e decisões. No próximo vídeo eu vou te contar exatamente o que eu encontrei e por que isso fez eu tomar uma decisão definitiva. Algumas escolhas, elas não nascem do desejo do cara, mas nasce da impossibilidade da pessoa continuar fingindo que está tudo bem.